Olha, nós aqui mais uma vez no canal com a professora Rosângela. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Estão gostando? Muito bem, então dá um like aí, se inscrevam no nosso canal, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês os materiais que nós iremos precisar para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Nós iremos precisar do livro de ética, do livro de matemática e de régua. Separe esse material, vão para o cantinho de estudo de vocês, como a tia já está aqui, porque agora eu vou passar para vocês a agenda do dia. Vamos lá? Agenda sexta-feira, dia 29 de maio. Vamos lá? Matemática, nós teremos perímetro. Primeiro iremos fazer as correções das páginas 122, 126 e 127. Iremos realizar as atividades das 130 a 131. Em ética, nós teremos o respeito à vida, continuando o conteúdo. Nós iremos fazer a correção da página 50 e 51 e iremos resolver das páginas 52 a 53. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos começar a nossa aula de hoje por matemática, pela correção das atividades que ficou de ontem. Então, nós vamos corrigir a página 122, a página 126 e a página 127. Vamos lá? Abram o livro de vocês na 122, porque as correções já vão começar. Na página 122, nós temos aí a terceira questão, onde vocês iriam desenhar 3 tipos de triângulos nessa malha abaixo. Observe os triângulos que eu desenhei. Isso é sugestão, vocês podem ter feito outro tipo de triângulo. Vai estar correto do mesmo jeito. Na quarta questão, ele pergunta: o que é um triângulo? É uma figura geométrica plana que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Como se chama o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida? Chama-se isósceles. E na quinta, com o auxílio de uma régua, vocês iam desenhar um triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que todos os lados têm medidas diferentes. Então, lembre-se, tem que ter medidas diferentes. Página 126. Vocês iam completar as figuras para que elas sejam simétricas. Observe aí como ficou as minhas figuras, certo? As de vocês também é para terem ficado desse jeito que está aí. Continuando na 126, as letras do alfabeto que são simétricas. É a letra A, o C, o D, o H, o T e o U. As que não são simétricas, que eu ia circular, o B, o F e o J. Agora nós vamos para a página 127. Vocês iam completar a faixa decorativa com a figura simétrica. Observe, eu não pintei, eu só marquei os quadrinhos que vocês iriam pintar, para que ela ficasse simétrica com a parte de cima. Este quadrinho da linha de baixo eu ia pintar de laranja. Antes da linha de baixo eu ia pintar 2 verdes no meio, ou 2 na tonalidade azul e no meio um verde. E na próxima, a imagem eu iria pintá-los, né? Um azul e um laranja, um azul e um laranja, tá bom? Para que elas ficassem simetricamente. A quarta questão da página 127, ele pede para vocês traçarem os eixos de simetria de cada figura e escrever quantos eixos há em cada uma.
eu vou explicar o que é o eixo, tá bom? Muito bem, vamos dizer que eu tenho aqui, a primeira imagem de vocês é um retângulo. Aqui é o meu retângulo. Vou traçar o eixo delas. É como se eu drobasse ela ao meio. Isso aqui é um eixo. Eu posso fazer outro eixo. Como? Porque eu posso drobá-la desse jeito. Então, a minha figura retangular, ela vai ter 4 eixos, ó. Começando aqui do centro da figura, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela tem 4 eixos. O meu hexograma. Olha só. Vamos ver quantos eixos eu posso fazer com ele, tá bom? Ó. Primeiro eixo, começando daqui para o centro. Dois. Outro eixo, né? Aqui. Aí eu tenho outro eixo. Daqui pra cá, eu tenho 2 eixos. 1, 2. Então, eu vou ter mais 4. Aqui eu vou ter outro, ó. 1, 2, 6. Então, essa figura, o hexograma, aliás, ele tem 6 eixos. E essa figura, tia? Se eu fizer assim, ela não fica simétrica. Mas, se eu fizer assim, ela fica simétrica. Então, ela tem um eixo de simetria só. Bom? Do mesmo jeito o quadrado, ó. Vocês têm aí, ó. Fiz assim, um eixo. Fiz assim. E se eu for aqui para o meio, eu vou ter 1, 2, 3, 4 eixos de simetria, tá bom? Então, é assim que vocês deveriam ter feito. Vamos ver como é que fica a resposta dessa quarta questão da 127. Agora que eu expliquei para vocês sobre os eixos da simetria, observe como é que ficou a resposta da quarta questão da página 127. Observe que o retângulo tem 4 eixos, que o meu hexágono tem 6 eixos, que o meu losango tem 4 eixos e que essa última figura aí, que mais parece uma seta, né, pontuda, tem apenas um eixo. E aqui nós encerramos a correção das atividades de casa. Nós iremos agora passar para perímetro, que está na página 128. Nós vamos ver o que é um perímetro. Meus amores, vocês já viram aqui o nosso quadro? Se eu for tirar o perímetro desse quadro, o nosso quadro ele tem vértices, ele tem lados e ele tem arestas. Como ele é uma figura plana, as minhas arestas vão ser chamadas de lados. Então, como é que eu encontro o perímetro dele? Eu vou usar uma fita métrica e vou medir de uma aresta ou de uma vértice a outra, ó. 79 centímetros. Mais de uma aresta a outra, 99. Mais 79, mas com certeza essa aqui vai ser 99 também. 99 centímetros. E eu só somo 79 mais 99 mais 79 mais 99 vai dar o resultado do meu perímetro.
Então, o perímetro é a soma dos lados de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Vamos melhorar nosso conhecimento. Vamos lá na página 129. Bem, vamos continuar perímetro agora na página 129. Perímetro é um polígono e é a soma das medidas dos lados desse polígono. Eu expliquei para vocês. Observe como é que eu encontro o perímetro de um retângulo. De um lado eu tenho 3 centímetros, do outro eu tenho 3 centímetros, de um eu tenho 1 centímetro e 1 centímetro, porque o retângulo tem 2 lados do mesmo tamanho e os outros 2 do mesmo tamanho. Então, ficou 3 mais 1 mais 3 mais 1, que é igual a 8 centímetros. Então, o perímetro desse retângulo é 8 centímetros. Agora, se eu quiser encontrar o perímetro de um triângulo, como é que eu faço? Do mesmo jeito, a soma dos lados. Um triângulo tem quantos lados? 3. Então, eu vou somar 3 mais 3 mais 3, que dá igual a 9 centímetros. E se eu quiser o perímetro do quadrado? Do mesmo jeito, eu vou somar todos os lados do quadrado. São 4 lados, então eu vou somar 4 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20 centímetros. Antes de calcular o perímetro, gente, é preciso reduzir as medidas para a mesma unidade. O que é que ele quer dizer isso? Se aqui eu tivesse centímetro e aqui eu tivesse metro, eu iria transformar o metro em centímetro, para depois somar. Isso aí é a transformação de medidas, tá bom? E aí, vamos adiante? Vamos lá. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, de perímetros. Uma situação envolvendo perímetro. Fabiana percorreu o trajeto apresentado na figura. Daí a figura, ela está correndo. Deste lado da praça, ela mede 220 metros. Desse lado, 162. Deste outro, 210. E deste outro, 178. Quantos metros ela percorreu em uma volta? Só uma volta. Como é que eu encontro? Vou somar todos os 4 lados, tá bom? Da minha imagem. Se ele quisesse mais de uma volta, em 2 voltas, quanto é que ela iria percorrer? Então, eu ia primeiro saber o perímetro, somar todos os 4 lados e depois eu iria multiplicar o resultado pela quantidade de voltas. Se no caso fosse 2 voltas, eu iria pegar o resultado e multiplicar por 2. Cada quadrinho desse aqui, dessa malha quadriculada aí embaixo, equivale a 1 centímetro quadrado. E os lados dele é 1 centímetro. Se vocês observarem essa imagem, vai dizer o seguinte. Nessa imagem A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrinhos. Isso quer dizer que eu tenho 8 centímetros quadrados. Eu tenho alguma figura parecida igual a esta aqui? Você vai dizer, não, realmente não tem. Mas eu tenho uma figura com a mesma quantidade de perímetro, com o mesmo tamanho do perímetro. Como é que eu vou saber? Eu vou contar os quadrinhos. Na minha letra D eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na A eu tenho 8, na D eu tenho 8. Isto quer dizer que o meu perímetro da A é igual ao perímetro da D. Só não tem o mesmo modelo, a mesma forma, mas o tamanho é o mesmo, viu? Então, observem a isso. A quantidade de quadrinhos é que determina o tamanho do perímetro. Não importa a forma que o meu desenho tenha. Se ele tiver a mesma quantidade de quadrinhos, eles têm a mesma medida de perímetro.
Aí, alguma dúvida? Não? Muito bem. Eu agora vou explicar para vocês as atividades que vocês irão resolver. Agora que vocês já sabem o que é perímetro, nós vamos testar os conhecimentos de vocês. Vocês irão responder a página 130, 131 e a 132. Calma, eu vou explicar. Na 130, ele vai pedir para vocês desenharem um quadrado com 8 centímetros de perímetro. Se é um quadrado, ele tem quantos lados? 4. 8 dividido para 4. Quanto é que fica? Eu tenho 8, vou dividir para 4 crianças. Quanto é que fica? 2, porque 2 vezes 4 é 8. Então, isso quer dizer que o meu quadrado, ele tem que ter, usando a régua, 2 centímetros de cada lado. Não é um quadrado? Ó. Porque se eu adicionar 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, vou ter um quadrado com 8 centímetros de perímetro. Entenderam? E aí vocês vão fazer a B e vão fazer a C. Ok? Se é um retângulo, aí vocês vão dividir. O retângulo tem 2 lados maiores e 2 menores. Ele está pedindo que é 12 centímetros de perímetro. Então, vocês vão distribuir esse valor nas laterais dos lados desse retângulo. Ele diz um triângulo de 6 centímetros. Um triângulo tem quantos lados? 3. Então, eu vou dividir o meu 6 para 3. E fazer os ladozinhos do jeito que eu fiz com a letra A. Na página 131, né? Primeiro começa a situação. Seu Joaquim cercou seu terreno com 3 voltas de arame. Quantos metros de arame ele usou? E aí tem o desenho do terreno do seu Joaquim. Ele diz aí no desenho que ele tem 30 centímetros de um lado, 20 do outro, 30 de um lado e 20 do outro. Quer dizer, é um retângulo. E ele deu 3 voltas. Primeiro, eu vou saber quanto é o perímetro. Como é que eu encontro o perímetro? Adicionando todos os lados. Quando eu encontrar o perímetro, quantas voltas ele deu? 3. Então, eu vou pegar o perímetro e vou multiplicar pelo total de voltas que ele deu. Então, são 2 operações aí. Depois, na terceira, vocês vão classificar os polígonos e determinar o seu perímetro. Se esse verdezinho, ele é um polígono o quê? Quadrado, triângulo, retângulo. Vocês botam polígono e o nome. E aí, vocês vão determinar. Se ele é um quadrado, quer dizer que ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, se eu tenho 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, quanto é que vai ser aqui embaixo e quanto é que vai ser nesse lado? Aí eu somo e digo o valor do meu perímetro. Do mesmo jeito, esse perímetro, essa imagem que tem esse polígono, ele é o quê? Um triângulo, um retângulo, um quadrado? E depois você vai somar todos os lados para encontrar o seu perímetro. Na quarta, vocês vão identificar as figuras sabendo que todos os lados são iguais e tem 3 centímetros. Toda figura que tem aí, vocês têm 1, 2, 3, 4 figuras, uma sobre a outra. Vocês sabem que cada figura dessa, cada lado delas tem 3 centímetros. Vocês vão calcular o perímetro de cada uma delas. Vocês aí têm um triângulo, vocês têm 2 quadrados. E vocês têm um pentágono, tá bom? Que é um polígono de 5 lados. Então, vocês vão só fazer o perímetro de cada uma delas e responder. Vou dar um exemplo. Vou fazer o polígono de um dos quadrados. Vou começar por um dos quadrados. O quadrado que é verde, parece verde. Aí eu venho
Eu sei que ele tem 3 centímetros de cada lado. Quantos lados tem um quadrado? 4. Então, eu vou botar 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 3 centímetros, mais 3 centímetros. Que dá igual 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, nesse quadradinho verde, tem 12 centímetros de perímetro. Aí, assim, eu vou fazer com o outro quadrado, com o triângulo e com o pentágono, tá bom? Vamos lá, vamos tentar, que eu sei que vocês fazem. Na 132, vocês vão trabalhar com a malha quadriculada, que eu já expliquei na aula no começo aqui da nossa aula de perímetro. Vocês têm imagem A, B, C, D e E. E ele vai dizer que cada quadrinho corresponde a 1 centímetro, que é igual a 1 centímetro de cada lado, 1 centímetro quadrado. Um quadrinho é 1 centímetro quadrado e cada lado corresponde a 1 centímetro. Vamos lá. Ele pede para vocês circularem as figuras que possuem a mesma forma e o mesmo perímetro. A mesma forma e o mesmo perímetro. Não importa a posição que ela está. Depois ele pede para você observar a quantidade de quadrinho da figura A e que outra figura possui a mesma quantidade de quadrinho. Não é a mesma forma, é a mesma quantidade de quadrinhos. Aí vocês vão botar aqui qual é a figura que tem a mesma quantidade de quadrinho da figura A. Depois ele diz, a partir da comparação entre as respostas da letra A e B, nós podemos dizer que não pode haver figuras com o mesmo perímetro, ou pode haver duas figuras com forma diferente, mas com a mesma área. Apenas pode haver figuras da mesma área e do mesmo perímetro. Aí é com vocês. Vocês vão agora parar esse vídeo, vão responder essas 3 páginas e depois voltam para nós confirmarmos, corrigirmos se vocês acertaram todas as perguntas, tá bom? Vamos lá? Parem o vídeo e vão fazer vão responder a atividade dessas 3 páginas. Eu vou ficar aqui aguardando vocês voltarem. Agora que vocês já terminaram de responder, nós vamos fazer a nossa correção. Ele pede que vocês, utilizando uma régua, desenhassem um quadrado de 8 centímetros de perímetro. Lembram o exemplo que eu dei? É este aí. Desenhar o quadrado e colocar 2 centímetros de cada lado. Na letra B, ele pede para você desenhar um retângulo. E esse retângulo tem que medir 12 centímetros de perímetro. Veja como ficou o meu. Eu fiz 2 lados com 4 centímetros e 2 lados com 2 centímetros. Então, eu tenho 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. 12 centímetros. E na letra C, ele pede para você desenhar um triângulo de 6 centímetros de perímetro. Triângulo tem 3 lados. Dividir o 6 para 3, deu 2. Então, cada lado do meu triângulo tem 2 centímetros. Na página 131, lembram daquele exemplo que eu dei? Pois muito bem. Seu Joaquim cercou seu terreno com 3 voltas de arame. Quantos metros de arame ele usou? Primeiro eu vou saber quanto ele usou em uma volta só. Aí eu peguei 20 mais 30 mais 30 mais 20, que deu igual a 100. Então, em uma volta, ele usou 100 metros de arame. Mas ele quer saber em 3 voltas. Então, eu peguei o 100 vezes o 3, que deu igual a 300 metros. Então, ele usou 300 metros de arame. Na terceira, ele pede para vocês classificar os polígonos e determinar o seu perímetro. Que polígono é esse aí? Quadrado. Qual é o perímetro dele? Se ele tem 4 lados, então é 10 mais 10 mais 10 mais 10, que deu igual a 40 centímetros. Tia, mas esses 2 lados não têm números. Sim, por quê? Ele não é um quadrado. E o quadrado não tem todos os lados do mesmo tamanho? Então, pela dedução,
De esse lado é 4, é 10 e do outro lado também é 10. Continuando na 131, agora é o perímetro do triângulo. Aí eu vou somar todos os lados, adicionar 13 mais 17 mais 17, que deu igual a 47 centímetros. E o nome do polígono é triângulo. Na quarta questão, eu dei também um exemplo do primeiro quadro. Agora eu fiz o do triângulo, que é 3. Cada figura, todos os lados no médio 3 centímetros. Se o triângulo tem quantos lados? 3. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3 é igual a 9 centímetros. O meu pentágono tem quantos lados? 5. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 15 centímetros. E o meu outro quadrado, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 12 centímetros. Agora, na página 132, ele pediu, na letra A, para vocês circularem as figuras que possuem a mesma forma e o mesmo perímetro. Tinha que ter o mesmo formato e a mesma quantidade de quadrinhos. Eu dei esse exemplo para vocês, lembram? Pois muito bem. Nós temos a letra C e a letra E. Todos estão, né, no mesmo, só a posição é que não é a mesma, mas é a mesma forma e a mesma quantidade de perímetro. Observe que na letra C você tem 1, 2, 3, 4, 5. E no E, 1, 2, 3, 4, 5. Só que no C ele está deitado e aqui ele está em pé, ou seja, um está na vertical e o outro está na horizontal, mas eles têm a mesma forma. Continuando, na letra B, ele pede para você observar a quantidade de quadrinhos da letra A, que a outra figura possui, e a mesma quantidade, ou seja, ocupa a mesma área. Tem lá na letra A, quantos quadrinhos tem a letra A? Tanto, aí eu vou procurar nas minhas outras figuras qual é a que tem a mesma quantidade de quadrinho, não é a mesma forma, a mesma quantidade de quadrinho da letra A. E eu encontrei a letra D. A partir da comparação entre a letra A e B, podemos dizer que pode haver duas figuras com formas diferentes, mas com a mesma área, ok? E aqui, né, com o final desta questão, nós estamos encerrando a correção de matemática juntamente com a nossa aula de matemática. Então, agora vocês vão botar aí corrigido e o dia da correção, tá bom? E vão pegar o nosso livro de ética, porque a aula de ética já vai começar. Muito bem, meus queridos. Nós iremos agora começar a nossa aula de ética, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula de ética fazendo a correção da página 50 e da página 51. Vamos lá. Na página 50, ele pediu para vocês marcar verdadeiro ou falso para responder as frases em relação ao Código de Trânsito. Vamos lá. Na primeira frase, é permitido dirigir sem o cinto de segurança? Falso, né? Nós temos que dirigir com o cinto de segurança. Avançar o sinal vermelho pode causar um acidente? Verdadeiro. Toda criança menor de 5 anos pode sentar no banco da frente? Falso, né? Só crianças a partir de 10 anos. É proibido dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas? Verdadeiro. Todo motorista deve parar o carro em cima da faixa de pedestre? Falso, né? A faixa de pedestre é para os pedestres passar. Se o carro parar lá em cima, como é que eles vão passar por lá? É permitido que o passageiro use o cinto só em viagem? Falso, é para usar o cinto. Entrou no carro, coloca logo o cinto, antes de ligar o carro. Todo motorista deve estacionar nas calçadas? Se o motorista estaciona na calçada, como é que o pedestre vai poder passar pela calçada?
Os pedestres devem atravessar na faixa de segurança? Sim. É o local onde o pedestre deve atravessar as avenidas e as ruas é pela faixa de segurança. Então, nossa sequência correta foi F, V, F, V, F, 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 V. Ok? Agora, na quinta, vocês iam pintar a cena que representa o cuidado que o motorista deve ter no trânsito. E escrever uma frase sobre essa atitude. Aí vocês têm as duas cenas. Um tem um motorista aqui no celular, sem cinto de segurança. E no outro, toda a família está com cinto de segurança. Inclusive, a criança está lá atrás do seu assento de elevação, com cinto de segurança. Qual é a correta que vocês pintaram? Com certeza foi a primeira. E aí, vocês iriam criar uma frase. Eu vou citar a minha, mas vocês podem ter criado outra. As crianças devem sentar no banco de trás e com cinto de segurança, pois todos devem priorizar a segurança, evitando acidentes. Tá bom? Mas você pode ter colocado outra resposta, não tem problema. Na 51, vocês lembram? Era uma entrevista. Eu fiquei aguardando essa entrevista lá no grupo de estudos, né? E eu ainda estou esperando. Porque eu só posso ver, porque ela é feita no caderno. Vocês vão fazer essa entrevista, vão bater a foto e vão colocar lá no nosso grupo de estudo. Eu ainda estou aguardando essa resposta, tá bom? Agora vocês coloquem corrigido e botem a data de hoje. E nós iremos começar a nossa, dar continuidade à nossa aula na página 52. Agora que nós já fizemos a correção das páginas 50 e 51, vamos dar continuidade à atividade sobre o conteúdo respeito à vida. Na 152, vocês têm a letra de uma canção, Voa Coração, do Toquinho. Eu não vou cantar, porque vocês já viram que eu não tenho um dom para cantar. Mas nós vamos ler, tá bom? Vamos lá. Voa coração, que a minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vara a escuridão, vai aonde a noite esconde a luz. Clareia seu caminho e acende seu olhar. Vai aonde a aurora mora e acorda um lindo dia. Colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia. O sonho, a fantasia e a alegria de viver. Voa coração, que ele não deve demorar. Tanta coisa, mas eu quero lhe oferecer o brilho da paixão. Pede a uma estrela para emprestar e traga junto à fé um novo amanhecer. Convida as luas cheias, minguante e crescente, de onde se planta a paz. De onde se planta a paz? Da paz quero a raiz, é uma casinha lá onde mora o sol poente, para finalmente a gente simplesmente ser feliz. Então, esta é a letra dessa música Voa Coração. E sobre essa letra nós vamos agora quando falamos de trânsito, falamos de respeito, de cuidado. Essa música que manda que o coração voe é pura poesia, porque temos que ser leves. Muitas vezes no trânsito nós ficamos nervosos e por uma fração de segundo podemos perder a paciência e causar problemas sérios. Então, pensando em cada palavra da música, você que vai ser um condutor do futuro, vai ser um motorista do futuro, responda. Quando você estiver dirigindo e um carro atravessar na sua frente, quase causando um acidente, o que você deve fazer? Aí você vai pegar e vai responder, que é uma resposta pessoal, ok? Então, respondam esta pergunta. E depois vocês vão bater a foto e vão postar lá no grupo para poder a tia ler a resposta de vocês. Bom, vamos continuar. Na página 53, tá bom? Ele diz assim, nona questão. Se o seu coração tivesse asas, para onde você voaria? Escreva dentro do coração. Se meu coração tivesse asas, para onde eu voaria?
eu iria para um lugar tranquilo, na beira-mar, sentindo a brisa, né? Eu iria para um lugar silencioso, tá bom? Aí sou eu. E você? Para onde o seu coração voaria? Na 10ª, mas sobre o passageiro, aquele que anda de ônibus todo dia, todos os dias, leia o texto. Tragicomédia da vida do passageiro, de Patrícia Sena, é um texto adaptado para fins didáticos. Ônibus lotado. Quando subi perto do terminal, pude sentar. Depois foi ficando de um jeito que até suspirar ocupava espaço. Até aí, nada de trágico. Mas quando subiram 5 personagens, a coisa mudou. Talvez amigas de alguns comediantes sem graça. Quem sabe das hienas ou da dona falta de educação. Essas criaturas terminaram seu expediente de trabalho e vieram acabar com um pouco do descanso do passageiro. Elas gritavam, gargalhavam, cantavam desafinadíssimas. E como se não bastasse, estas cidadãs mandavam recadinhos para o motorista. Ora, se elas estavam sentadas nos últimos bancos e o motorista no primeiro, o meio de comunicação era o grito, de tal forma que nem o meu fone de ouvido, no solo de Eric Clapton, no último volume, conseguiu camuflar o desrespeito dos ouvidos alheios. Houve um momento em que me imaginei num pesadelo daquele tipo, a viagem sem volta ou presa numa lata de tralhas. Experiência surreal. E aí vem a reflexão de hoje. O mundo está carente de tudo. O ser humano precisa sentir que incomodar o semelhante para satisfazer-se. Ou, se não brilha no palco, brilha no ônibus. Será que foi correta a atitude dessas amigas de estarem lá no ônibus, fazendo essa algazarra, gritando, cantando, chamando a atenção, enquanto outras pessoas queriam paz e tranquilidade dentro deste ônibus? Né? Será que é correto eu incomodar o outro, às vezes, não só falando, às vezes eu levo meu celular, ligo no último volume, sem ter fone de ouvido? Será que meu parceiro aqui do lado, ele gostaria de estar ouvindo a música que eu estou ouvindo? O ônibus é de uso coletivo. Então, todos nós usamos o ônibus. Então, se eu não me comportar em dividir aquele ambiente coletivamente, achando que ele é todo meu, será que isso é correto? Na página 54, é sobre isso que vocês vão refletir. Vocês vão responder essa página 54 em casa, né? E vão postar a foto lá no grupo para me ver as respostas de vocês. Principalmente da 13, da questão 13ª, que vem dizendo, em seu caderno, faça um resumo desenhando em quadrinhos a história da tragicomédia da vida do passageiro. Então, vocês vão representar essa história que nós acabamos de ler através de quadrinhos, vão fazer os desenhos, fazer os balãozinhos, que é uma história em quadrinho, vão colorir e vão bater a foto e colocar lá no nosso grupo de estudos, tá bom? Então, vou ficar esperando este dever de ética lá no nosso grupo de estudos. Infelizmente, nossa aula terminou. Hoje é sexta-feira, né? Amanhã nós não temos aula, é sábado, depois vem domingo. Então, eu vou desejar aqui vocês um bom final de semana, aproveitem, escolham um bom filme, assistam, façam cine pipoca em casa, né? Porque até o momento nós ainda não podemos estar saindo de casa, a gente tem que se cuidar e se preservar, né? Para não ficar doentinho. Então, eu desejo a vocês um bom final de semana. Estou com bastante saudade de vocês. Fico esperando vocês, ansiosas, vocês me responderem no grupo de estudos, tá? Fico assim esperando quem é que hoje vai aparecer no grupo.
Vá também na foto de vocês e bota lá, tia, tô aqui com saudade, eu gravo um áudio, se não quer botar a foto, diz assim, tia, eu sou fulano, estou morrendo de saudade da tia, tá bom? E dúvidas? Vocês estão aprendendo tudo, eu estou muito feliz. Porque até agora não tem nenhuma dúvida, não apareceu ninguém com dúvida, então vocês só estão 10, tá bom? Mas caso tenham dúvida, coloca lá no grupo. Se não, se tá com vergonha de falar no grupo, entra no meu privado, meu telefone tá lá no grupo, me procura que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, um abraço virtual e até segunda-feira. Segunda, nós estamos de volta. Tchau!